Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça de Deus? Graças a Deus, muito bem. Nós estamos aqui mais uma vez para divulgarmos um vídeo para a honra e glória do nome do nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra, que todos nós sabemos a quem nós estamos se referindo, não é? Nós estamos se referindo a um Deus que criou todas as coisas, inclusive o mal também. Tá bom, meus queridos? Eu agradeço a você que tem se inscrito em nosso canal, você que tem lá deixado o seu like, deixado o seu joinha, você que tem compartilhado essas bênçãos, para você também que tem notificado ali, você que tem ido lá no sininho, eu esqueci agora a palavra, você que tem apertado lá o sininho, você que tem, feito para que essa palavra ou esses estudos cheguem a outras pessoas também. Quando você ativar o sininho, ative o sininho de todos, tá bom, meu querido? Muito bem, para todos os nossos comentaristas do nosso canal, eu agradeço de coração, tá bom, meus queridos? Hoje eu quero deixar um vídeo sobre uma coisa muito importante: sem véu, sem prisão. Sem véu, sem prisão. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 até o versículo 18, que diz assim a palavra de Deus. Continue deixando seu like, tá bom, meus queridos? Se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, tá bom? Deixa o seu like aí. 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 até o 18. Estou com a camisa, ela é verde, mas na imagem está parecendo que é branca, porque eu estou sem luz artificial aqui, tá bom, meu querido? A luz que está vindo é da janela, aqui está entrando a luz aonde eu estou, tá bom, meu querido? 2 Coríntios capítulo 3, 1, eu vou ler até o 18, depois nós vamos começar a falar desse assunto, sem véu, sem prisão. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou recomendações, ou recomendação para vós? Vós sois a nossa carta. Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é da graça. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se, condicional, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel, não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Os dois ministérios, O ministério da morte, que era o da lei, pelos anjos, pelos homens, e agora a maior glória é o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação, que era o ministério dos homens, da lei, foi glorioso, muito mais excederá o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito. Por quê? O que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Quer dizer, e se o que desvanecia teve sua glória, teve seu apogeu,
teve o seu momento, né, de glória. Se o ministério da morte, que é o que desvanecia, ele teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece, que é a graça. O ministério que desvanecia era a lei. Agora, o ministério que permanece é o ministério da graça. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que colocava ou punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Em outras palavras, o ministério de morte, o ministério da lei, o ministério dos homens, o ministério dos anjos. Mas os seus sentidos foram embotados, caluma, no grego, a mesma coisa que embotados. Pois até hoje, e isso há 2000 anos atrás, Paulo estava reclamando que até naquele momento que ele estava pregando o evangelho da graça, ainda permanecia a leitura da antiga aliança. E até hoje, Paulo, se você estivesse vivo, eu vou falar com você que até hoje, 2000 anos depois de você, Paulo, o ministério da morte ainda continua sendo feito nas denominações, nas sinagogas. A leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Isso aí, Paulo, você profetizou e continuou até hoje. Se você tivesse vivo, você ia ver. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Olha só, mas os seus sentidos foram embotados, grego caluma, porque até hoje, há 2000 anos atrás, a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Preste atenção nisso aqui, meu querido. E até hoje, quando é lido Moisés, há 2000 anos atrás, Paulo estava falando isso aqui. Até hoje é o pretérito que ele estava falando lá. Até hoje é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos falar um pouco sobre o assunto, meus queridos? Vamos falar um pouco sobre o assunto? Ó, hoje é café ungido, tá? Fazendo igual os nossos amigos aí da graça, o André Carpano, que também eu gosto de apreciar algumas notícias, tá bom? Do canal dele. O irmão Hafner, lá de Portugal. Meu querido, eu li um texto aqui, eu falei com você que eu não gosto muito de anotação. Às vezes é preciso, não é? Mas eu li um texto aqui, que Paulo, há 2000 anos atrás, ele estava reclamando com os crentes de Corinto, que mesmo depois que a graça se manifestou, não ainda 100% manifestado, porque o juízo aqui não tinha acontecido ainda. Mas Paulo, ele está falando ali aos crentes de Corinto, que até no momento que ele vivia lá, ainda era lido a lei de Moisés, ainda o povo ainda estava com seus sentidos embotados, quer dizer, ainda existia um véu, ainda existia um caluma no grego, que é os seus sentidos embotados, que não deixavam eles verem a graça de Deus. Então, uma coisa eu quero falar aqui, você há de concordar comigo, meu querido. Eu usei esse texto como base para aquilo que eu vou falar. Então, se você observar, a religião, ela tem o poder, preste atenção nisso aqui. Então, a religião, segundo o que a Bíblia fala aqui, a religião, ela tem o poder de manipulação. E essa manipulação, esse poder que a religião tem de manipular, ela manipula a mente. Ela tem um poder de manipulação mental terrível. Então, é como vivêssemos num mundo, meus queridos, de fantasia,
Olha o que a religião está fazendo com as pessoas. Há quantos anos tem isso? Desde que Paulo morre, o evangelho da graça ele foi ocultado. Então a religião, ela tem o poder de manipular mentalmente as pessoas. É como se vivêssemos no mundo, não é? De fantasias. Então, num mundo, assim, sei lá, fantasioso, onde as pessoas não entendem nada por nada. Então, isso tudo que é ensinado na religião faz parte, irmão, de um grande circo. Preste atenção nisso aqui. Tudo que é ensinado hoje na religião faz parte de um grande circo. E quem são os palhaços? É o povo que está dentro desse circo. E o que é o circo? Essa religião, essas manipulações que existem aí. Então, esses ensinamentos que existem por aí dentro da religião, isso faz parte de um grande circo. E o povo é que são os palhaços. Então, você já parou para pensar, irmãos, nisso que eu estou falando? Meus queridos, isso faz parte de uma grande trama. Você para pensar nisso. Isso faz parte de uma grande trama, com milhares de pessoas envolvidas. Todos os escritores evangélicos, eles querem publicar os seus livros, as suas apostilas, os seus programas de televisão, mas eles querem vender esse produto. Então o que acontece? Essa fantasia que existe, essa grande trama, eu chamo de trama, que existe aí, com milhares de pessoas envolvidas. Olha, irmão, se você não abrir os olhos, você vai ficar sempre refém da religião, porque a religião não quer saber de ensinar a verdade sobre a graça de Deus para você, não. Você pode me explicar uma coisa? Como que uma geração igual a nossa, uma geração que tem acesso a qualquer informação, a geração do século 21, nós temos acesso hoje a qualquer tipo de informação, nós podemos pesquisar em várias fontes de pesquisa tudo que você quiser saber. Nós somos de uma geração privilegiada. Então por que uma geração tem tanto acesso a qualquer informação que quiser e não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz? Como que pode isso? Como que dá para explicar isso, meus queridos? Como é que os crentes estão esperando um arrebatamento físico? Se a Bíblia diz que carne e sangue não vão voltar para Deus, o que vai voltar para Deus é o Espírito. Eclesiastes, que fala isso, vamos ver o que diz aqui Eclesiastes, vê se isso é mentira. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, como que as pessoas conseguem acreditar? Deixa eu botar minha Bíblia aqui, irmãos. A minha mesa é tão pequenininha, o meu espacinho aqui é tão pequeno hoje. Eu estou aqui em outro lugar, eu estou na casa da minha filha, né, que eu vim gravar esse vídeo. Eu cheguei do serviço e aproveitei a oportunidade, eu vim direto na casa da minha filha. Então esse vídeo está sendo gravado na casa da minha filha, tá bom, meus queridos? Então hoje eu estou com o meu cantinho lá desprovido. Eu tenho até aqui um espacinho desse tamanhozinho para colocar o meu celular
e colocar o meu café ungido e colocar uma garrafa d'água. Então, como que uma geração igual a nossa, uma geração tão privilegiada, que tem acesso a todo tipo de informação hoje, mas ainda tem crente que acredita que o arrebatamento, ele é um arrebatamento físico, sendo que a Bíblia diz que o corpo físico para nada aproveita. A Bíblia diz que o que volta para Deus não é o corpo, não é a carne, não é o sangue, mas o que volta para Deus é o Espírito. Olha o que eu li para você, Eclesiastes aqui, isso é verdade ou é mentira? Eclesiastes 12, 7. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta para Deus que o deu. Ué, então, o que volta não é a carne, o que volta é o Espírito. E você só consegue voltar para um lugar de onde você veio. Se você tiver que ir a um lugar que você não veio, você não fala, eu tenho que voltar em tal lugar. Eu tenho que ir a tal lugar. A Bíblia diz que o pó, a carne, volta para a terra porque veio da terra. Então tem razão de voltar para a terra. O Espírito, ele só volta para Deus porque ele veio de Deus. Salmo 139, verso 16. Jeremias 1, 4, 5. Jó, capítulo 10, 9 ao 12. Então, se é o Espírito que volta para Deus, como que as pessoas ficam esperando um arrebatamento físico? Então, meus queridos, nós temos que entender a palavra de Deus. Então nós observamos, tem um irmão no YouTube, o canal dele é novo, irmão Zé Coelho, e ele disse uma coisa, e eu vou repetir a palavra dele, pelo menos é esse o nome do canal dele, Zé Coelho. Ele falou uma coisa interessante, preste atenção. Ele falou no seu canal lá, será que Deus, ele seria tão fraco que ainda ele não é capaz, o diabo da religião, que não é o mesmo diabo da Bíblia, o diabo da Bíblia é uma coisa, o diabo da religião é outra. O diabo da religião é um ser que existe. O diabo da Bíblia é opositores. Que a palavra diabo significa opositor, ou aquele que se opõe. Não é um ser físico, do jeito que a religião criou. Então o Zé Coelho, ele fala no seu canal, será que Deus é tão fraco que ainda precisa da mão do homem para expulsar um suposto diabo que toma conta do corpo do ser humano? Interessante isso, que muita gente na religião, quando o suposto diabo entra na pessoa, aí tem que chamar o pastor, tem que chamar isso, tem que chamar aquilo, Então Deus, quer dizer que ele mesmo não seria capaz de deixar ou tirar do corpo de alguém um suposto impostor, um suposto ser maligno. Então, nós observamos que esse ser imaginário que os religiosos inventaram para prender as pessoas dentro dos seus alçapões. Então, a religião inventou um ser fantasioso, colocou ele dentro das religiões, das denominações, e quando alguém está com esse diabo, suposto diabo,
Deus não pode tirar. Deus não pode expulsar. Quem tem que expulsar é um homem. Quem tem que expulsar é um ser humano. Então, essa matemática, ela fecha. Então, como que uma geração tão privilegiada, com tantas informações, ainda são capazes de acreditar que esse ser físico, ele existe? Como que a religião ainda consegue acreditar nisso? Vamos ver o que diz Isaías 45:7. Deus falando assim: eu formo a luz e crio as trevas. Mas a religião diz que as trevas é o inferno. Aqui a Bíblia diz que foi ele que criou o inferno, porque trevas é noite, trevas é falta de luz, dia é a presença de luz. Por isso a Bíblia diz: trevas é a falta de luz. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, que fiz todas essas coisas. Então você vê que o que a religião ensina não bate. Então, nós podemos observar que sem véu não existe prisão. Paulo estava falando que a primeira característica de quem realmente se converte ao Criador é deixar cair a calúnia, deixar de cair a venda dos olhos, deixar de cair aquilo que faz o ser humano ser cego. Calúnia é o que Paulo chamou venda nos olhos. Aqueles que estão com os olhos embutados, ou aqueles que estão com os olhos vendados. Então nós temos que observar uma coisa na palavra de Deus, que quando as pessoas começarem a enxergar a verdade sobre a religião, o que a religião fez durante tanto tempo para enganar as pessoas, essa religião terrível, essa religião maligna, que só a misericórdia de Deus. Então as pessoas têm que começar, que quando ele disse uma coisa interessante, preste atenção nisso aqui, meus queridos, eu vou repetir o que ele falou. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3. Olha o que ele falou assim. Versículo 16 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito? Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Você vê liberdade na religião? Claro que não. Você vê liberdade dentro do sistema? Claro que não. Mas quando você observa a palavra de Deus, quando você observa que isto aqui não passa de ordenança humana, quando você começar a observar que a religião, ela te enganou a vida inteira, você vai começar a analisar uma coisa. Paulo disse o quê?
Quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Então o povo hoje é como a religião, e o povo que está dentro da religião é como se vivesse dentro de uma bolha e não enxergasse o sofrimento do seu próximo. A religião, eles ensinam as pessoas a não enxergar, a não questionar, a não ter o direito de pensar, não tem o direito de ter opinião. Então, todos esses milhões, preste atenção nisso aqui, meu querido. Todos esses milhões ou bilhões que é gasto com os dízimos, que você e outros mais depositam na conta das supostas igrejas, que não deixa de ser do pastor com a sua família, com toda a sua raça de cães gulosos, todos esses milhões ou bilhões de dízimos que você deposita para eles, que é gasto com dízimo, enriquecendo pastores, enriquecendo líderes, enriquecendo cães gulosos, nessa fraude chamada religião, sabe com o que poderia ser gasto? Poderia ser gasto, meus queridos, esses milhões de reais, de dólares, deveria de ser gasto para alimentar o sofrimento, para alimentar muita gente no mundo inteiro e acabar ou amenizar o sofrimento de muita gente no mundo inteiro. E conseguiria com isso também salvar muita gente sobre a face da terra. Mas salvar do quê? A salvação eterna não. Salvar do sofrimento, salvar da fome, salvar da sede, salvar da angústia. Salvar disso que eu estou falando. Porque salvação eterna, isso já foi feito antes da fundação do mundo. Efésios 1, a partir do versículo 3. Então, meus queridos, o sistema religioso de hoje ela tem conseguido manipular tão bem a cabeça das pessoas que essas pessoas deixaram de enxergar, deixaram de pensar, deixaram de agir como filho de Deus. Eu quero abrir a Bíblia aqui. É uma passagem que eu quero deixar você pasmo. O meu objetivo é isso mesmo. É levar... O ventilador está ligado aqui. É levar o conhecimento das pessoas o que os líderes religiosos não ensinam nos templos. Eles gostam muito de Velho Testamento, mas sobre a graça eles não gostam de ensinar. Então, qual foi a maior mentira que foi sustentado? A maior mentira da humanidade, cientificamente falando, contada até hoje. Qual foi? Você sabe qual foi? A suposta ida do homem à lua. Hoje, o mundo inteiro
está pasmado, porque as verdades estão vindo à tona. E a ciência, meu querido, ela está com vergonha, porque as suas mentiras estão vindo à tona. Deixa eu ler um trecho para você que ninguém lê. Ninguém lê isso aqui. 1 João 3, a partir do versículo 14. 1 João 3, a partir do versículo 14. Olha o que diz aqui. Isso aqui, o capítulo, o contexto, está tratando das características do verdadeiro Filho de Deus. Porque existe os falsos filhos de Deus. Aqueles que diz que ama a Deus com a boca, mas o coração está longe. E isso foi Jesus que falou. Não adianta você me refutar não, ô teólogo de meia tigela. Teólogo que fala 3, 5 línguas, só para enganar as pessoas. Eu só falo uma, e mal. Eu só falo o português e mal. Você deve observar nos meus vídeos como que eu tenho um português muito ruim. Para mim não importa o meu português. Sabe o que para mim importa? Eu conhecer pelo menos o vernáculo da língua portuguesa. Sabe para quê? Para mim não enganar as pessoas, igual esses teólogos de meia tigela estão fazendo. Os teólogos do sistema, que diz que vai ter um arrebatamento físico. O teólogo do sistema que diz que o milênio, ele é literal. Os teólogos do sistema que diz que Jesus vai vir na nuvem do céu para arrebatar o povo dele. É esses teólogos que estão enganando o povo. Preste atenção, 1 João capítulo 3, a partir do versículo 14. Você em casa, você pode ler e estudar todo o capítulo 3 de 1 a João. Eu vou ler a partir do versículo 14 até o 17. Preste atenção nisso aqui. Nós, João se inclui no texto, porque nós é a primeira pessoa do plural. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O que a religião fala com você mesmo? Que você só vai passar da morte para a vida quando Jesus arrebatar a igreja? Não é isso que eles ensinam? Eu estou com a camisa aqui, irmão, parece até padre. Mas não é não. É porque as minhas camisas que eu compro, vou revelar um segredo para você. Você sabia que eu corto o colarinho delas? Todas as minhas camisas que eu compro, eu tenho o hábito de cortar o colarinho, porque eu não uso gravata, eu não gosto de usar gravata. Usei gravata no sistema, mas não tem nada contra quem usa não, tá, meu querido? De repente, se eu for numa formatura, o grupo lá exige, né? Talvez se exigir um dia que eu coloque um terno, uma gravata, eu vou ter que colocar. Mas eu tenho camisa em casa, tá? Que tem, né, colarinho. Tá bom? Então, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como que você conhece um filho de Deus se ele já passou? Ele não vai passar. A religião que diz que ainda vai passar. A Bíblia não. A Bíblia diz que nós já passamos. Mas em que momento que nós já passamos da morte para a vida? Neste momento aqui, ó. Porque sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Esse porquê, ele não tem o acento circunflexo, não. Porque não é uma pergunta. É uma afirmação. É um compêndio. Porque amamos os irmãos. Então, a condição para passar da morte para a vida, mas isso aqui já foi feito na cruz, pelo Cristo, o Filho do Criador. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama ainda permanece na morte. Que vida é essa aqui e que morte é esta aqui? É a vida espiritual, a vida eterna,
e é a morte espiritual, a morte eterna. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Vem cá. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida. Que tipo de homicida que está falando João? É o homicida físico ou é o homicida espiritual? O homicida espiritual. Todo aquele que odeia o seu irmão, ou você acha que você só mata os outros com a facada, com um tiro? Você mata omitindo a verdade dele. Você mata pregando mentira para ele. Você mata com as suas palavras, que não dá vida. As suas palavras, teólogos de meia tigela, está matando as pessoas e eles não estão percebendo. Você sabe o que está fazendo, mas você tem que vender as suas publicações. Você tem que vender as suas mentiras. E como que você consegue vender as suas mentiras? Você manipulando as pessoas. É isso que vocês estão fazendo. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Qual é o maior crime, meu querido? Aqui, se tratando de Bíblia, é o crime espiritual. Aquele que vocês, cães gulosos, estão praticando. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ô teólogos, vocês dizem que os ensinadores da graça não sabem fazer exegese? E o que é isso aqui? Quem não sabe é vocês, porque vocês têm medo de falar a verdade para o povo. Vocês têm medo de ensinar a verdade, porque quando vocês ensinar isso aqui que nós estamos fazendo, é a carta de alforria, é a carta de liberdade, é o documento da liberdade. Assim como a princesa Isabel, 1888, ela fez para os escravos, Jesus Cristo fez para os judeus. É isso aqui, meu querido. É isso aqui. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Sem véu, sem prisão, sem calúnia, sem embotamento, que Paulo falou, são embotados, calúnia, véu, cegueira. Olha o verso 17. Pergunte qual pastor e qual líder que faz isso. Então ele não tem característica de filho de Deus, se ele não faz isso aqui, mas deveria. O dízimo seu que você dá, que deveria estar matando milhões de fome no mundo, você está sustentando o pastor e a família dele. Ao invés de você pegar o seu dízimo, se você fala que é bíblico, por que você não pega o seu dinheiro e vai lá e compra um monte de cesta básica e dá para as pessoas necessitadas, ao invés de depositar aos pés do pastor? Você nunca parou para pensar isso, não? Por que não faz você mesmo o papel de filho de Deus? Se você dá o seu dízimo para o pastor fazer o que ele quiser, então você está dizendo que você não é filho de Deus. Então você está dizendo que só o seu pastor que é filho de Deus. Olha como que a Bíblia, ela fala diferente do seu pensamento. Quem tiver bens no mundo, é quem tiver, meu filho. Não está falando que é o pastor, não. Quem está se referindo a qualquer pessoa. Quem tiver bem no mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Como? Se você pega o seu dinheiro e coloca nas mãos do pastor, e depois ainda tem coragem de dizer, muito crente diz assim, eu estou dando o meu dízimo, para mim não interessa o que o pastor está fazendo, o importante é o que eu estou dando. Viu como é que você está contra a palavra de Deus? O que é prostituição espiritual? Eu falo isso em outros vídeos. É você fazer por dinheiro o que deveria ser feito por amor. Isso é prostituição espiritual. E quantos pastores que estão fazendo obras materiais?
Quantos pastores falaram com você que se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno, né? Inferno físico não existe. Inferno é sepultura, lugar dos mortos, lugar encoberto. Então, deixa eu surpreender você mais uma vez. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 5, o versículo 24. Eu gosto de surpreender as pessoas com a Bíblia, porque os pastores não ensinam isso aqui, mas eu ensino. Quer dizer, eu não. Todos os ensinadores da graça ensinam. Preste atenção nisso aqui. Depois você estuda em casa o capítulo 5 de João todinho. Preste atenção. Eu não vou isolar só o versículo, não. Eu vou ler o 21, 22, 23 e 24. Pode ser o 25 também, né? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Você está vendo que ressuscitar e vivificar é diferente? Porque senão não precisava botar ressuscitar e vivificar. O que é ressuscitar? É realmente você deixar de viver fisicamente e depois voltar a viver. O caso de Lázaro. Então o que é vivificar? É você ter vida física e vida espiritual. Você viver duas vidas aqui na terra. Primeiro como cidadão brasileiro, a segunda identidade é como cidadão do céu. Como cidadão brasileiro, você tem que obedecer todas as leis do nosso país, a Constituição, a Carta Magna. E como cidadão do céu, você tem que obedecer às leis de Deus. Praticar o bem. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Não é a todos não, meu querido. É a quem Ele quer. E eu faço parte disso, com certeza. O Pai a ninguém julga. Isto é, Deus. Ninguém julga. Mas deu ao Filho o poder de julgar. Juízo é o quê? Razão. No original. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Agora, preste atenção no 24 e 25. João capítulo 5. Em verdade, eu digo a vocês, judeus, ou meus discípulos, porque aqui essa conversa é com os discípulos, é os judeus, né? Com os judeus. Ele fala assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem certeza de garantia, ou garantia na certeza. Tem a vida eterna. Não vai ter no futuro. Os futuristas ensinam que vai ter, mas a Bíblia, ela está no pretérito. Nós somos preteristas. Tem a vida eterna e não entrará em juízo, não entrará em condenação. E por que os futuristas ensinam que ou Deus vai arrebatar o seu povo antes da grande tribulação, outros ensinam que é depois da grande tribulação. Grande tribulação, meu querido, a grande tribulação já aconteceu no ano 70, nós já reinamos em vida, do jeito que diz lá em Romanos, capítulo 17, meu querido. Romanos 17 não, Romanos, o capítulo 5, verso 17, nós já reinamos em vida, meu querido. Olha só, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. 1 João capítulo 3, já passou da morte para a vida. Agora o 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Já chegou? Jesus está falando isso aqui há 2000 anos atrás. Já chegou em que os mortos ouvirão
ouviram, não ouvirão não. Tem traduções que fizeram mudanças neste versículo. Ouviram a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. A hora já chegou em que os mortos ouvirão ou ouviram. Eu posso dizer que já ouviram. Jesus falou, ouvirão, porque ele estava falando do juízo. E ele falou, e os que ouvirem, viverão. Quem que não ouviu a voz do Filho de Deus? Quem tinha morrido sem o Espírito de Deus. Preste atenção. E os que, não é? E todos que, e os que ouvirem, viverão. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você vai continuar acreditando mesmo nos cães gulosos? Que estão futurizando tudo na Bíblia? Para continuar enganando você? Na religião, meu querido, não é diferente do que a ciência conseguiu fazer e agora está vindo à tona a verdade. Na religião não é diferente não. Qual a maior mentira que foi ensinada há séculos pelo sistema religioso? Qual foi a maior mentira que foi ensinada à comunidade cristã pela religião? Primeiro, foi ensinado uma existência de um ser físico chamado diabo, o que não é verdade. Não existe um ser físico chamado diabo. Existe um verbo chamado diabo, que é, esse verbo não é um ser físico. Esse verbo, ele é chamado de adjetivo. A segunda coisa que o sistema religioso pregou a vida inteira, pregou uma indulgência chamada de dízimo. A mesma coisa que é praticada na igreja católica. Na igreja evangélica existe indulgência também, meu querido. Você não sabia, não? O que é indulgência na igreja católica? Dízimo, ofertas e votos. Outra coisa que ensinaram e continuam ensinando no sistema religioso, uma obrigação imposta pelo homem, dizendo que para chegarmos a Deus, nós temos que passar primeiro por uma religião. Onde que está escrito isso? Isso tudo é mentira, meus queridos. Somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14. Isso é a indústria do entretenimento. Esses ensinos que está aí na religião, dentro dos templos, essas indulgências, isso é indústria, meu filho, do entretenimento. Como que as lojas e as grandes empresas, quando eles querem vender o produto para você, e eles têm que fazer a propaganda. Como que eles fazem a propaganda? Investindo na propaganda, investindo. Isto é a indústria do entretenimento. A mesma coisa estão fazendo com a Bíblia. As empresas, eles fazem o que eles podem para induzir você, para conseguir fazer você mudar o raciocínio e o pensamento, para você adquirir aquele produto. E você adquire, como eu adquiro também. A religião é a mesma coisa. Você sabe qual é o maior engano que eu chamo de indústria do entretenimento da religião? Medo do inferno,
o medo do diabo, a venda da indulgência. Se você não pagar disso, você não vai para o céu. Isso eles falam, você não vai ser salvo. Então Jesus morreu em vão? Que para você chegar a Deus, você tem que passar por uma religião. Aonde está escrito? Qual foi a religião de Jesus? Qual foi a religião dos apóstolos? Qual foi a religião dos discípulos? Nenhuma. Sabe qual é a verdadeira religião? Aonde eu li para você. Apesar de Tiago em 27 também fala. A verdadeira religião para Deus é visitar os órfãos e as viúvas, né, nas suas necessidades, e se guardar da corrupção do mundo. Mas para se guardar da corrupção do mundo, precisa passar por religião? Precisa passar por esses assalpões dos cães gulosos? Não, não precisa. Meu querido, olha, eu quero deixar uma coisa para você muito interessante. Não seja enganado, tá? Não aceite ser enganado. Viva para Deus, fazendo bem para os seus semelhantes, tá bom? Então não faça aquilo que você achava que é o certo, tá bom? Eu quero pedir para você fazer uma coisa: continue meditando na palavra de Deus, porque só assim você vai se libertar desse sistema maligno. Então, meu querido, sem véu, sem prisão. Sem véu, sem prisão. Fica na paz, fique com Deus, boa sorte nos estudos e tenha um bom fim de semana, em nome do nosso Criador que fez os céus e a terra. O Jeová, Jeová Jireh, Jeová de Sabaote, Jeová o Onipotente. Aquele que os judeus falaram assim, o filho dele, Shalom, Shalom Lahema, que é o Deus da prosperidade, ou bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Misei Mi Adonai. Tá bom, meu querido? Fica na paz, graça e paz para todos. Amém.